Maria Teresa parou em frente ao boi vivo e arrancou sua careta. O animal perdeu seu sentido controlado de direção, mas não tinha mais como escapar. Mata Doce conta a história de um lugar, um povoado que se chama Mata Doce, é um povoado ficcional que existe aqui dentro do livro. Dentro do livro ele é um lugar real. A personagem Maria Teresa, ela é criada por duas mulheres, por duas mães. São duas mulheres que têm um relacionamento e que decidem adotar uma criança, que é Maria Teresa. E essa personagem, ela existe ali a partir de um lugar de força. Uma força de natureza, não apenas uma força física. Então eu acho que a composição dessa personagem, a simbologia dela ser uma matadora de bois, eu acho que diz desse potencial de força dela, de como ela decide agir sobre a natureza. A vontade da mulher era dar vazão à sua mágoa. A vontade do animal, agora preso para o abate, um dia havia sido escapar. Mas a careta de couro que puseram nele para o encaminhar com obediência até o abatedouro o havia distraído dos seus sentidos de fera. Quando um boi é muito valente e ele vai ser levado para o abate, se coloca uma careta de couro para que esse animal caminhe com obediência. É claro que eu uso isso de forma irônica e tem outras simbologias. A gente pode pensar quais as caretas que a gente usa na sociedade. Às vezes, não necessariamente, isso não quer dizer que estejamos com a careta, mas o que isso pode significar, o que isso pode nos levar a pensar, a qual tipo de morte estamos caminhando com obediência para quais mortes. Eu pensei esse livro muito em diálogo com os romances da chamada geração de 30 da literatura brasileira. Então, Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz, Jorge Amado. Um exemplo é a cadelinha, a cachorra baleia. Então eu criei uma cadela que se chama Chula e que a composição dessa personagem faz referência a vidas secas. Também ao poema de Drummond, Consolo na Praia, e também a uma música de Luiz Gonzaga que se chama A Morte do Vaqueiro. Essa movimentação que existe entre os personagens animais ou a natureza ou as personagens categorizadas como humanas, Porque a gente pode questionar o comportamento de alguns personagens e dizer, será que essa personagem é mesmo humana, mesmo após ter feito tal coisa? Naquele ponto, ela e ele tinham desejos, se entreolharam, mas ela, dominante, tomou a direção do movimento e com as costas do machado acertou a primeira pancada na altura exata da cabeça que tombaria a sua dor. O boi tremeu. Existe uma composição do fantástico muito forte no livro e um dos elementos que constroem esse fantástico está nesse roseral. Esse casarão, ele tem um roseral branco que se enrama por todo o casarão. E aí eu quis pensar a ideia do enramar-se como a memória, que é um se distender pelo tempo. Então, se a gente pensa que o tempo é aquela casa, o telhado, à medida que esse roseral vai crescendo, é como uma composição de memória. Se o roseral está florido e tá saindo dali um perfume, pode ser uma memória boa. Ou se o roseral está seco, pode ser outra memória. Ou se está florido, mas alguém vai e pega de qualquer jeito e tem um espinho e fura o dedo, tem uma composição. Associado também a uma perspectiva religiosa afro-brasileira, que a gente pensa a memória não linear. Então, está muito aproximado ao crescimento de uma árvore. Isso já é um lugar religioso. Em Mata Doce, matar boi era tradição de homem, mas naquele alvorecer, Maria Teresa estreava uma nova tradição.